A paz do Senhor Jesus Cristo, todos os irmãos e todas as irmãs. Aqui quem vos fala é a vossa irmã, amiga em Cristo Jesus, missionária Isa Reis, da página Boas Novas. Eu quero me apresentar para os irmãos. Eu sou da Assembleia de Deus Templo Central, tá bom? Congrego aqui no estado do Ceará. E nesta hora estou passando aqui para juntamente com vocês compartilhar algo da parte de Deus. E nesse momento nós vamos meditar numa história muito bonita que se encontra no capítulo 1 do livro de Ruth. E o versículo 15. Aliás, o versículo 14 que diz: Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: Eis que voltou a tua cunhada ao teu povo e os seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth a Noemi: Não insista comigo para que eu te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores eu irei, e onde quer que tu pousares à noite, ali pousarei. E o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. E onde quer que morrereis eu ali, serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, e outra coisa que não seja a morte, para me separar de ti. Vendo ela, pois, que toda estavam resolvida para ir com ela, deixou-lhe falar nisso. Amém? Irmã Isa, o que essa história está retratando para trazer? O que Deus quer falar conosco através dessa palavra? Deus, Ele sempre tem os seus propósitos. Deus tem as suas maneiras. Deus tem a sua forma de trabalhar e de agir nas nossas vidas. Porém, muitas das vezes, não entendemos o agir de Deus. Muitas das vezes nos precipitamos por não saber entender o agir de Deus. E acabamos, muitas das vezes, metendo os pés pelas mãos, tomando-se para nós atitudes erradas que acabam trazendo danos prejudiciais a nossas vidas. E não somente a nós, mas existem danos que tanto é causado a nós, quanto que as pessoas também que estão do nosso lado, que estão caminhando juntamente conosco. E foi o que a gente vê aqui nessa história. Essa história inicia no capítulo 1 do livro de Ruth, que fala de um homem chamado Elimelec, marido de Noemi. Elimelec era um homem que vivia na terra de Belém de Judá. Tinha 2 filhos, Malom e Quilom, com sua esposa Noemi. E a Bíblia diz que sucedendo que no passado período do tempo, houve uma grande fome, uma grande seca naquele lugar. Uma escassez. E aquele homem, querendo fugir da prova, querendo fugir da escassez, saiu para procurar melhorias em outro lugar. Mas não saiu tudo da forma que ele planejou. As coisas não se resolveram da forma que ele achava que ia se resolver. De fato, ele pensou que estava saindo de um canto para procurar melhoria no outro canto, e que ali ele ia se livrar daquela prova e ali ia mudar a sua vida. Mas de fato aconteceu coisas inesperadas, coisas imprevisíveis, que ele não esperava e nem imaginava que de fato fosse acontecer.
E por aquela decisão que ele tomou, Elimelec sofreu muitos danos. E Noemi, como era sua adjuntora, sua esposa, foi uma das maiores prejudicadas por conta da decisão de seu marido. Porque primeiro, Noemi perdeu seu marido Elimelec. Em seguida, perdeu seus 2 filhos, Malom e Quilom. E com o passar do tempo, o marido havia falecido, os filhos também, porque naquela época uma viúva para se sustentar só era muito difícil, porque a mulher naquele tempo ela não tinha o direito que nós hoje temos de trabalhar, de ter o nosso livre-arbítrio para trabalhar, se virar e trazer para dentro das nossas casas o nosso sustento, porque o trabalho mais naquele tempo era para homem. E mesmo que o marido dela tinha morrido, mas a esperança dela ainda estava nos 2 filhos, que poderia trabalhar e trazer o sustento para dentro da sua casa. Mas infelizmente Noemi acabou sofrendo 3 percas irreparáveis. Primeiro de seu marido, segundo dos seus 2 filhos, Malom e Quilom. E sucedeu que Noemi, já tendo perdido já o seu marido e seus 3 filhos, ela disse: não há o porquê eu continuar aqui nessa terra. Não há o porquê eu permanecer aqui nesse lugar. Eu vou procurar melhorias, eu vou voltar novamente para minha terra, para o meu povo, de onde eu saí, porque aqui para mim já deu. Porém, Noemi chamou Ruth e Orfa, que eram suas 2 noras, e chegou para elas e disse: olha, é o seguinte, eu tomei uma decisão, não há mais por que ficar aqui. Meu marido se foi, agora perdi os meus 2 filhos, que por sinal ficaram só vocês, que são minhas noras. E nós vamos fazer o seguinte: eu vou seguir minha vida, e agora vocês vão seguir o rumo de vocês, a vida de vocês, porque não há mais motivo para vocês permanecer do meu lado, porque o que eu tinha para oferecer a vocês, para beneficiar vocês, eram meus 2 filhos, mas eles já se foram. Então não há por que vocês se privarem e ficarem na minha vida. Então eu não quero que vocês se obriguem ou se sujeitem a ficar comigo, sendo que os meus 2 filhos já foram e eu não tenho mais nada para beneficiar vocês. E quando Noemi começou a dirigir essas palavras para as suas noras, a Bíblia diz que elas se dispararam no choro. E Noemi disse: olha, eu não tenho mais condição de oferecer nada para beneficiar vocês. Primeiro porque eu já sou de idade, e mesmo que se eu tivesse chance de me casar outra vez, não daria tempo de eu poder ter um filho e dar para vocês casar com ele, porque a minha idade não permite isso, e nem daria tempo para isso, porque a idade também de vocês não daria para esperar todo esse tempo. Então o melhor, Noemi, Ruth, que você faz, o melhor que você vai fazer, Orfa, é voltar para os seus familiares, voltar para o meio da parentela de vocês e deixar-me ir e seguir minha vida. Vou procurar um meio para me sobreviver. Pode deixar acesa, todas 2. Pode deixar, todas 2. Vou procurar um meio para que vocês sobrevivam e sigam o rumo de vocês, sigam o caminho de vocês. E assim aconteceu. A Bíblia diz que mesmo Orfa chorando, mas Orfa tomou uma decisão de seguir o seu caminho. A Bíblia diz que ela foi até Noemi, chorou, beijou Noemi e foi embora para a sua parentela, para o seu povo. Mas porém Ruth agiu diferente. O amor de Ruth para com Noemi era um amor diferente. O carinho que Ruth tinha por Noemi era um carinho mais especial, era um carinho mais específico, era uma amizade mais, digamos, mais madura, mais enraizada. E Ruth olhou para Noemi e disse: não, minha senhora, eu não vou fazer isso com a senhora. Jamais eu vou deixar a senhora no momento mais difícil da vida da senhora. Eu quero dizer para a senhora que aonde a senhora repousar sua cabeça para dormir e descansar essa noite, eu também dormirei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. E aonde a senhora morrer, eu permanecerei com a senhora até a morte. E quero eu ser sepultada no mesmo lugar que a senhora for.
E conjecturando toda aqui essa palavra, e dando aqui um resumo nessa palavra, a gente vê algo extraordinário de Deus no meio dessa mensagem. O que me chama a atenção aqui nessa mensagem, o que Deus quer dizer por intermédio dessa mensagem. Primeiro, o marido de Noemi saiu do seu lugar para procurar melhorias em outro lugar. E lá aconteceu tudo errado. A gente já vê aqui alguém que sai do seu lugar e foi para outro lugar, mas saiu sem a direção de Deus. A gente vê um segundo fato acontecer aqui. De que, primeiro, ele saiu sem direção de Deus. Segundo, ele tentou se sair, querendo fugir da prova, querendo fugir da luta. Mas não saiu da forma que ele planejou, ou que ele pensava ou acreditava que ia acontecer. Primeiro passo. Quando a gente quiser se dar mal na vida, é tomar uma decisão sem consultar a Deus primeiro. Se a gente quiser dar um passo errado na vida, é fazer alguma coisa, tomar alguma atitude, sem consultar a direção de Deus primeiramente. Foi isso que esse homem fez. Segundo passo, se quisermos sofrer danos e prejuízos, querer caminhar sem a direção de Deus e querer fugir da prova. Ele tentou fugir da escassez, tentou fugir da fome, tentou sair de lá para procurar melhorias em outro lugar, mas não era o tempo de Deus, não era o momento de Deus, e a prova que ele estava passando, aonde ele tivesse a prova, ia atrás dele. Noemi sofreu uma perda irreparável. Morreu o primeiro esposo, depois o primeiro filho, o segundo filho. Noemi estava arrasada. E ela, vendo que as coisas realmente não tinham saído da forma que planejaram, que quiseram, ela decidiu: vou voltar para minha terra, para o meu povo, lá de onde eu vim. E a Bíblia diz que quando Noemi chamou Orfa e Ruth, Noemi deixou o critério de Ruth e Orfa decidir de fato com quem elas queriam ficar e qual o caminho que ela deveria seguir. E a gente vê aqui duas mulheres com duas opções para decidir se queria ficar ou se queria ir, mas porém com duas decisões diferentes. Uma decidiu ir, mas a outra decidiu ficar. E o que é que você está querendo dizer, irmã Isa, nesse momento? O que eu estou querendo dizer da parte de Deus para você nessa noite, neste momento, é que ninguém tem obrigação de obrigar ninguém a permanecer do seu lado. Que cada pessoa tem o livre-arbítrio de decidir o que quer fazer da vida. Mesmo que esse livre-arbítrio venha prejudicar alguém. E ninguém é obrigado a ficar forçado do lado de ninguém. Ninguém é obrigado a ficar seguro, obrigado a permanecer forçado do lado de alguém ou em qualquer circunstância que aquela pessoa não queira ficar. A gente vê que Noemi deixou Orfa e Ruth decidir, delas ter um livre-arbítrio, delas decidirem de fato com quem elas queriam ficar, qual o caminho que elas deveriam seguir. E Noemi e Orfa
foi bem sincera na sua decisão. Beijou sua sogra, mesmo chorando, mas partiu, foi para sua parentela. Mas porém Ruth decidiu diferente. Ruth disse: não vou abandonar minha sogra, não. Mesmo que agora ela perdeu o marido, perdeu os 2 filhos, porque ela está na maior circunstância, na fase mais difícil de sua vida, no momento mais trágico da sua vida. Agora que ela perdeu tudo que tinha, que ela está na estaca zero, que ela não tem mais nada, eu não vou fazer isso, porque o amor e a consideração que eu tenho por ela é muito maior do que tudo isso. Mas irmãs, o que é que Deus está querendo dizer? O que eu estou querendo dizer para você, que neste momento Deus me trouxe aqui para te dizer: pare de estar forçando as pessoas a permanecer do teu lado. Para de estar insistindo, querendo prender as pessoas e obrigar as pessoas a permanecer do teu lado, sem elas querer ficar. Você precisa entender que as pessoas têm um livre-arbítrio de ficar e de fazer da vida delas o que elas quiserem. Você não tem que estar implorando ou se humilhando por atenção de alguém, mendigando a amizade de alguém, mendigando o amor de alguém, mendigando a companhia de alguém. Xarabadai, soremando, kovianai. Aprenda uma coisa: a coisa mais constrangedora que existe na vida da gente, uma das coisas mais constrangedoras, é você saber que alguém está mantendo a presença dela por perto de você forçada. Que alguém está permanecendo do teu lado forçado, sem ser de livre-arbítrio, sem ser de livre e espontânea vontade, sem ser por amor, sem ser uma amizade leal. A gente nessa vida, a gente tem que aprender a perder e a ganhar, mas também tem que aprender a perder. E existem muitas coisas na nossa vida que está dentro do nosso eu que a gente não quer admitir. E se existe uma coisa que a gente muitas vezes não quer aceitar, é perder. Mas existem coisas que nós temos que, infelizmente, dar de conta e encarar a realidade dos fatos. E entender que a gente não pode, nem todas as coisas a gente pode ter do nosso lado, nem tudo a gente pode segurar do nosso lado por muito tempo. A gente não pode segurar as pessoas por muito tempo, a gente não pode manter a amizade das pessoas por muito tempo, que nada disso é para sempre, que tudo isso é passageiro. E eu quero dizer que durante essa trajetória de vida que você tem vivido, eu não sei qual foi os danos, quais foram as percas que você teve na sua vida por conta de decisões, por causa de decisões precipitadas, por causa de você não ter sabido esperar em Deus, porque você não ter tido direção de Deus, acabou se precipitando e acabou sofrendo danos irreparáveis na tua vida. Às vezes a gente pensa que está fazendo uma coisa e vai sair daqui e vai melhorar do outro lado, e muitas das vezes dá errado, porque a gente está caminhando fora do centro e da direção de Deus. Tudo que eu e você for fazer, a gente tem primeiramente que consultar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A gente tem que ter a orientação do Espírito Santo, o discernimento do Espírito Santo. E tem que deixar o Espírito Santo nos orientar, nos guiar e mostrar qual é a direção certa. Porque muitas vezes nós só visamos o lado material das coisas. A gente só vê que a gente vai crescer, que tudo vai melhorar. E muitas das vezes não é da forma que a gente está pensando. Quando a gente vai viver o fato das coisas, tudo acontece de forma diferente. Porque muitas vezes Deus coloca nós à prova e a gente quer fugir da prova. Muitas vezes Deus coloca a gente à prensa e a gente quer fugir da prensa. E eu quero dizer para você neste momento que se Deus te colocou à prova, se você está sendo provado por Deus, você pode estar no sul, você pode estar no norte, aonde você estiver, a luta vai atrás de você. Aonde você for, a prova vai bater na tua porta. Aonde você bater a planta dos teus pés, a
prova vai seguir você. Aleluia. Aonde Deus estiver te provando, a prova vai atrás de você. Se você for para o sul, a prova vai atrás. Se você for para o norte, a prova vai atrás. E ainda tem mais, ela pode duplicar na tua vida, ela ainda pode aumentar, e você ainda pode sofrer danos irreparáveis, porque você correu, você tentou fugir da prova, você tentou fugir das circunstâncias, e por ter tomado direção errada da parte de Deus, você pode sofrer e pagar preços irreparáveis na sua vida. Segundo passo, nem todo mundo que começa contigo vai terminar contigo, e você tem que entender isso, porque elas têm o livre-arbítrio de decidir quem fica e quem vai, se quer ficar ou se quer ir embora. Deixa eu te dizer, talvez nessa trajetória de vida, de caminhada, já passou muitas pessoas pelo teu caminho, que você imaginou, essa daqui vai ficar comigo até o fim, esse daqui é amigo verdadeiro, esse daqui é amigo verdadeiro, esse daqui veio para ficar, esse aqui veio para mudar minha vida, esse aqui veio para mudar minha história, e você se decepcionou porque você esperou demais, porque você acreditou demais, porque você gerou expectativa demais, porque você achou que quem ia começar com você até o fim, não terminou, e quem você achou que não ia terminar, está até agora ainda permanecendo do teu lado. Mas sabe por quê? Porque existe pessoas que Deus prova para nós, que verdadeiramente é sincero e leal com a nossa amizade, aqueles que são fiéis, aqueles que são leais, aqueles que estão do nosso lado por amor, que estão do nosso lado por honestidade, alguém que verdadeiramente está do nosso lado, independente de posição, independente de circunstância, independente de você ter boa posição social, independente de você ter o que beneficiar, ou de que você não tenha nada para beneficiar. Quem te ama de verdade, quem te respeita de verdade, quem te considera de verdade, quem está do teu lado de verdade, quem está disposto a caminhar contigo, não vai olhar para a circunstância, ainda que você tenha perdido tudo, ainda que você esteja na estaca zero, ainda que você esteja do nada, ainda que todos te virem as costas, ainda que todos te abandonem, mas quem é leal contigo, quem é fiel contigo, quem é honesto contigo, quem está contigo de verdade, quem foi levantado para estar do teu lado de verdade, vai permanecer contigo até o fim, igual Ruth foi. O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será meu povo. Aonde tu dormir eu durmo, e até onde tu morrer eu também quero morrer lá e ser sepultada juntamente contigo. Sabe o que é isso, irmão? As pessoas que são colocadas por Deus no nosso caminho, elas não medem esforço. Quem veio enviado por Deus para estar no meu caminho e no seu caminho, não vai ser no momento mais difícil da tua vida que vai te abandonar. E quem saiu é porque realmente não era para estar do teu lado. E você não pode obrigar ninguém a ficar forçado e andar do teu lado sem querer. Você não tem o direito, eu não tenho o direito de obrigar ninguém, de sujegar ninguém a permanecer do nosso lado sem aquela pessoa querer. Se quer ir, deixa ir. Se não quer ficar, deixa ela ir, deixa ele ir. Se no momento mais difícil da tua vida te viraram as costas, te abandonaram, se quando você tinha, estava do teu lado para o que der e vier, e agora que você perdeu tudo, não quer estar mais do teu lado, é porque não era pessoa preparada, não era adaptada, porque não era leal, não era verdadeiro, não era verdadeira para andar junto contigo nessa peleja. Agora o Senhor manda te dizer, não se engane com as aparências, porque nem tudo aquilo que a gente pensa que é, e aquilo que a gente pensa que não é, às vezes é. Quem a gente pensa que vai começar e vai até o fim, para no meio da caminhada, e aquele que a gente pensa que vai parar logo é o que vai até o fim. Porque quem te ama, quem me ama e quem me considera de verdade, independente de você estar na estaca zero, no fundo do poço, vai estar contigo
entra contigo no fogo, passa contigo na água. E mesmo quando diz o adágio popular aqui do Ceará, que o sangue dê no meio da canela, mas ela compra essa briga contigo. Olha, irmão fulano, você tinha uma casa boa, tu perdeu. Tu tinha um carro bom, tu perdeu. Tu tinha uma boa posição social, tu perdeu. Todo mundo te virou as costas. Tu tinha dinheiro, tu perdeu. Mas para mim, a tua amizade, o que vale é a tua amizade, não era o que tu tinha. Que tu tenha perdido teu carro, que tu tenha perdido tua casa, que tu tenha perdido teu dinheiro, que tu tenha perdido teu melhor emprego, tu pode ter perdido a tua melhor posição, mas eu tô do teu lado aqui, por que der e vier. Se tu passar fome, eu passo junto contigo. Se tu beber água, eu bebo junto contigo. Se for para dormir no chão, nós dorme. Se for para batalhar junto, nós batalha. Mas eu estou aqui, não abro mão de ti. Aonde tu for, eu vou. Se for para dormir no chão, nós dorme. E eu vou ser leal contigo até a morte. Porque a minha amizade, o meu compromisso contigo foi levantado por Deus. Foi Deus que me colocou. Independente de você estar no momento, na fase mais difícil da sua vida, no momento mais difícil da sua vida, eu não vou te abandonar. Foi assim que Ruth fez com Noemi. E para terminar aqui o texto e concluir essas palavras, a Bíblia diz que quando Noemi voltou para sua cidade, Noemi voltou de cabeça baixa, envergonhada. Por quê? Porque o marido tentou fugir da prova e foi pior. E quando voltou mais envergonhada do que quando saiu. Então peça direção a Deus quando for tomar alguma decisão. Só saia da posição se realmente você tiver direção e convicção que é Deus que está te tirando. Porque se você não tiver direção de Deus, não vá. Porque você pode pagar um alto preço. Se você receber uma proposta que se diz ser muito boa, mas que vai trazer danos e prejuízos físicos, materiais, ou principalmente a tua vida espiritual, é melhor você ficar no que está. Porque depois você pode pagar um preço de uma consequência alta, irreparável, que você não tem mais condição de repor ou reparar o dano que você sofreu. Segundo, não obrigue nem sujeire ninguém a permanecer do teu lado. Terceiro, Deus vai mostrar quem é quem. A Bíblia diz que Noemi voltou com Ruth e tinha um homem chamado Boaz, que tinha um campo de plantação. E Ruth botou no seu coração que ia trabalhar para ajudar Noemi. E sucedeu que Boaz, chegando no campo, vendo seus trabalhadores, seus servos trabalhando, observou e perguntou: quem é essa mulher? Ele disse: é Ruth, a ex-nora de Noemi. Noemi está de volta na sua terra. Estava aqui me pedindo emprego, pedindo nós para colher umas espigas, o que caísse aqui no chão. E ele disse: pode dar. Ninguém mexe com a menina, ninguém toca na menina. E quando foi um dia, Boaz chamou Ruth e disse: olha, o que é que tu quer que eu te faça? Já dei ordem aos meus empregados para ninguém tocar em ti, para ninguém mexer contigo. Ainda vou te abençoar aqui. E tu vai levar para tua casa para comer com Noemi. E resumindo toda a história, no final de toda a história, Boaz soube da notícia que Noemi, o esposo dela, tinha morrido, e que o esposo de Noemi ainda tinha deixado algumas terras. Boaz usou a consciência, foi tentar negociar as terras de Noemi para dar parte dela para outro homem. E naquele tempo, o homem que fosse assumir a terra ou a herança comprada de alguém que faleceu, ele tinha por direito de casar com aquela mulher, de viver com aquela mulher, ou com alguém que pertencesse à família dela. Porém, quando Boaz disse para aquele homem: olha, se tu comprar as terras de Noemi, tu vai ter que casar com Ruth, a ex-nora de Noemi. E o homem disse: não, então o negócio não está fechado, eu não vou fechar negócio com você, eu não vou me casar com Ruth. E Boaz disse: então se pronto, se você não quer fechar o negócio, pois eu vou fechar. Eu vou assumir Noemi, eu vou casar com Noemi. E a Bíblia diz, com Ruth. Eu vou assumir Ruth e vou casar com Ruth. E a Bíblia diz que Boaz casou com Ruth. E Deus abençoou a vida de Ruth. E Ruth teve um filho com Boaz.
E aquele filho, Noemi, tratava dele como se fosse um neto que ela nunca tinha tido. E por intermédio da vida de Ruth, Noemi foi abençoadíssima. Por intermédio da vida de Ruth, Deus abençoou e Deus prosperou a casa de Noemi. Deus trouxe a prosperidade à casa de Noemi. E assim fez grandes coisas o Senhor na vida de Noemi, na vida de Ruth. E o Senhor também vai fazer na tua vida também. Não se preocupa de quem foi embora te disse adeus e você achava que não ia te dar adeus. Mas não se preocupa porque está chegando pessoas do teu lado, que por intermédio delas, Deus vai usar elas e vai te abençoar. Por intermédio dessas pessoas você vai ser abençoada, você vai ser honrada, você vai ser exaltada. E coisas grandes Deus vai fazer extraordinariamente na tua vida. Recebe essa palavra da parte de Deus e eu quero orar contigo. Pai, neste momento quero eu entregar todas as pessoas que esteve conosco e que o Senhor vá de encontro à casa de cada um, e que o Senhor, pela tua misericórdia, estenda a tua mão e faça uma obra e faça um mover, e que o teu sobrenatural entre nessa família, nessa casa, nessas vidas. Que aonde essa palavra chegar, essas pessoas sejam alcançadas, impactadas pelo poder do teu Espírito. E que almas venham se render aos pés do Senhor. E que cada pessoa que estava precisando ouvir essa resposta, elas sintam a voz do Senhor falar aos vossos corações e compreendendo qual é a tua vontade, qual é o teu querer. Assim, Jesus, eu te peço e te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor. Quem vos fala é a sua irmã Isa Reis Santo. Deus abençoe a todos.